Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Vou fazer uma análise sobre essa equipe aí da Copinha. Acho que a equipe. Vou fazer uma análise sobre a equipe toda agora e depois eu vou individualmente por cada jogador, tá? Primeira equipe. Primeiro sobre a equipe. Pra mim a equipe foi muito bem, tá? Foi muito mais longe do que eu esperava. Vou falar o porquê. A equipe de São Paulo é muito jovem, era jovem, tinham jogadores ali que vão jogar ainda 3 copinhas, para vocês terem ideia. Então a equipe de São Paulo é muito jovem, começou muito mal, mostrou ali resquícios de maturidade. Então a gente vê que a equipe de São Paulo é muito jovem, já por esse começo de campeonato. Então eu esperava que o São Paulo iria cair antes, mas o São Paulo foi com força, foi crescendo durante a competição, a zaga foi se ajustando, o meio campo se ajustando também e conseguiu ir mais longe. O Oeste, só para falar sobre o jogo, o Oeste venceu por competência, tá? Não foi algo de sorte, não. Eles foram competentes e venceram a partida. A equipe de São Paulo também foi competente, fez um bom segundo tempo, teve ali altos e baixos durante a partida, mas não faltou vontade, não faltou raça, e também vale destacar a torcida de São Paulo, que foi sensacional, gritou até o final do jogo, e depois que perdeu a partida, depois que o juiz apitou o fim do jogo, continuou gritando. Então tanto a torcida quanto a garotada foi totalmente bem nesse campeonato aí, e parabéns aos dois. Vou fazer uma análise agora individualmente, tá? Depois de ter rasgado elogios aí para os garotos da base, vou fazer uma análise individual, tá? Sobre o goleiro, né, que foi o titular, que foi o Matheus Cunha. Vou aqui pelo nome, que eu tô com um papelzinho aqui com todos os nomes. Primeiro, o goleiro Matheus Cunha não falhou durante o campeonato, foi muito bem durante o campeonato, então acho que vale elogiar o Matheus Cunha, bom goleiro, foi muito bem pelo menos durante essa copinha, mesmo a defesa dando ali algumas erratas no começo do campeonato, o meio campo errando ali no começo do campeonato, o Matheus Cunha não errou em nenhum momento, defendeu as bolas que veio, e também saída de bola foi muito bem, como um jogador, saída de bolas aéreas também foi muito bem, então ajudou bastante nessa parte aí. Matheus Vieira, zagueiro de São Paulo, eu achei que foi o zagueiro mais imaturo da Copinha lógico de São Paulo, né, fazendo análise de São Paulo, entre ele e o Fasson, e também o Luizão, que entrou bastante durante o campeonato. O Matheus Vieira, eu achei ele muitas vezes ele brigou com os atacantes, eu não sei se vocês perceberam isso. Ele ali, em jogadas que não precisava, ele chegava mais forte, levou cartão em muitos momentos. Contra o Oeste mesmo tinha levado o cartão que ia ficar suspenso contra o Grêmio. Então, mesmo que eu achei que ele fez uma boa copinha, mas foi um jogador que destoou ali da zaga. Eu acho que ele foi muito imaturo em muitos momentos. Mas é um bom zagueiro, é um zagueiro jovem que estava na equipe sub-17 ainda. Então tem muito pela frente, tem a crescer muito ainda. Tem tempo para esse crescimento e muitas copinhas pela frente. Então vale a aposta no Matheus Vieira. Não é um jogador que a gente tem para jogar no lixo. É um jogador que tem um bom potencial. Acho que a maioria aqui tem potenciais gigantescos. Trabalhando, indo pra frente, eu tenho certeza que vai muito longe o Matheus Vieira. É um jogador que tem um bom físico, um jogador 10 que joga ali pela direita, um jogador sério. Então tem muito a crescer. Já vamos pro Fasson, né? Foi o zagueiro que eu meio que elogiei agora há pouco. Fasson, tecnicamente, é um jogador fantástico. É um jogador que também briga bastante, é um jogador que vai pra cima, é um jogador mais calmo do que o Matheus Vieira. É um jogador que tecnicamente é muito bom. Então, uma Fasson já pensando aí, tô pensando já na equipe profissional de São Paulo, já na equipe principal, o Fasson é um nome para ser visto. Ele seria o segundo ali, né? O Morato primeiro, mas o Morato foi vendido. Então o Fasson já pula uma etapa aí. Outro zagueiro que eu já tinha falado, né, quando eu fiz a análise ali do Matheus Vieira, que foi o Luizão. Luizão, zagueiro do Sub-17, esquerdo também, pelo lado ali do Fasson, é muito bom zagueiro tecnicamente muito bem, mostrou mais naturalidade, se mostrou mais maduro que o Matheus Vieira, na minha opinião, mas joga pela esquerda, joga na posição ali do Fasson, então seria errado colocar ele pela direita, não creio que ele jogue pela direita, ainda mais por ele ser esquerdo. Mas falando propriamente do Luizão, muito bom jogador que tem muito a crescer, e também é sub-17. Também tem muito tempo aí pela frente, mais umas 2 copinhas pela frente, então tende a crescer muito ainda. Vamos para lateral, os dois laterais titulares, né? O Senna não,
Eu vou falar pro Senna porque o Anilson se machucou. E o Senna foi muito bem nas partes das assistências. O Senna lateral direito, muito bom tecnicamente. Um jogador simples, não é aquele lateral surpreendente que vai na velocidade, vai para cima, tenta o drible, não. Ele é um lateral simples e o que vale ressaltar do Senna é quando ele chega na linha de fundo. Ele não cruza por cruzar como a gente vê muito no futebol brasileiro. Eu vejo muito o campeonato inglês, então eu lembro muito o Arnold do Liverpool. É aquele lateral que ele levanta a cabeça para cruzar. Ele não cruza olhando para o chão de qualquer jeito para a área. O Senna é muito bom jogador. Se continuar dessa forma, tem muito a crescer. É um jogador tecnicamente muito acima da média e ajuda muito taticamente. Não é aquele cara que deixa a lateral vazia e chega muito bem ao ataque. O Wellington, lateral esquerdo, muito bom. Jogador de força, lembra muito o Reinaldo, né? Um jogador de força, um jogador que cruza forte, que chuta também muito bem pro gol. Então, lembrando o Reinaldo aí, tem essas características: força, chute e também defende muito bem. O Wellington, mesmo ele não sendo um jogador tão alto, né, aquele lateralzão alto, como nós já tivemos Militão na lateral direita, mas o Wellington é um jogador que marca muito bem também. O outro lateral esquerdo foi o Patrick, né? O Patrick e o Anilson, que se machucou durante o campeonato. O Patrick lateral esquerdo, o Anilson lateral direito. Falando sobre o Anilson, pra mim foi o jogador mais imaturo da equipe titular de São Paulo. Pô, você tá falando do cara que era o artilheiro do São Paulo? Tô falando do cara que era o artilheiro do São Paulo. Pra mim o Anilson ele foi muito imaturo em muitos momentos, errando lances, errando passes que não eram pra errar. Mas ele tem muito a crescer também, ele é um jogador sub-17. Como eu falei lá no começo, a equipe de São Paulo é sub-17. É uma equipe que tem muitas copinhas ainda pela frente. Então a imaturidade é algo natural dessa equipe. Não é uma crítica, é uma crítica positiva. Não uma crítica positiva, né? Uma crítica construtiva para essa equipe. É uma equipe ainda que tem que ter calma com ela. Então, pra mim, porque ele foi o mais maturo durante esse tempo todo? Porque ele errava muitos passes, muitas jogadas que não eram para ser feitas, ele fez. E os gols deles foi de cabeça, né? Que ele fisicamente é muito bom. Então, esse já é um elogio a ele. Fisicamente ele é muito bom, ele é alto, né? Falando do Militão aí, ele também é alto. E o outro gol foi de falta, ele bate bem pro gol. Então são características que ele tem que buscar melhorar. Batida pro gol, a bola aérea também, que ele é muito bom. E começar a errar suas dificuldades, né? Que é o passe, determinação, uma jogada determinada, acertar o que ele tem que fazer, pensar bastante. Então essa é a análise que eu faço do Danilson. E o Patrick é o jogador mais jovem do São Paulo, né? 16 anos, se eu não me engano. 16 anos, tem umas 3 copinhas pela frente, um jogador muito jovem e com qualidade técnica indiscutivelmente muito boa. Campeão com a seleção brasileira sub-17 do mundo, não é para qualquer um, tá? Campeão do mundo com a seleção brasileira sub-17, tem muito a crescer ainda, como eu falei, 3 copinhas pela frente, um jogador muito jovem, 16 anos. Pô, o cara não sabe nem como é o mundo ainda, vamos dizer assim. É um garoto que deveria estar em casa, né? Fazer uma análise mais rústica aí. Patrick, muito bom jogador, tá? Vamos pra volância. Marco Júnior, um jogador de marcação, tá? Eu até, durante a copinha, eu pensei, pô, a gente tem Marco Júnior na base. Pra que pagar 700 mil pra Jusilei? Pra fazer a mesma função? Dá pra entender? Vocês conseguem entender isso aí? Então não faz sentido tanto que São Paulo gasta, sendo que você já gasta muito em Cotia e você tem jogadores que jogam tão bem quanto, ou melhor ainda, que os jogadores que estão no profissional. Então, pra que Jusilei, sendo que a gente tem Marco Júnior que faz essa posição? Entende isso? Que a gente vai pagar muito menos, que é um jogador que é um ativo muito maior, que ele pode ser vendido por muito mais que o Jusilei. Jusilei não vai ser vendido, não vai ter propostas altas por ele. Então é isso. Gabriel Falcão, pra mim, ele é um jogador sub-17 ainda, sub-20, sub-20 nesse ano, se eu não me engano. Ele é um jogador de muita qualidade técnica, muito bom jogador, só que precisa melhorar em alguns quesitos ainda, passe, mas ele foi muito bem nessa copinha. Pra mim, no meio campo ali, ele foi que ajustou o meio campo do São Paulo. Então, parabéns ao Marcos Júnior, não, ao Gabriel Falcão. O meio campo foi o Falcão, né, que jogou no meio campo do São Paulo, e o Thales Costa, que começou. Então, falando sobre o Gabriel Falcão primeiro, o Antônio Falcão primeiro. O Antônio Falcão ele é um jogador tecnicamente muito bom jogador, só que ele precisa melhorar algumas coisas ainda. Eu acho que ele no começo ele tinha que andar mais o campo, andar mais no campo, andar todas as partes do campo, que ele não fez, ele ficou muito jogado na ponta direita. Depois ele começou a melhorar isso. Contra o Oeste, pra mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo, depois o Gustavo Maia melhorou muito.
Então o Falcão foi muito bom nessa partida, tende a crescer ainda também, subiu para o sub-20 há pouco tempo, então vai crescer bastante durante esses tempos aí à frente. E o outro foi o Thales Costa, né, que eu falei. Camisa 10, esperava muito mais do Thales Costa, tá? É um jogador que pra mim falta vontade, eu não sei se é vontade, às vezes pode ser que não é vontade, às vezes pode ser que é algo físico também, que ele precisa melhorar a parte física. Mas o que parece pra mim aqui de fora falando, fazendo uma análise superficial, é que faltou vontade pro Thales Costa. Pra mim, tecnicamente, eu já falei isso há muito tempo na minha página. Thales Costa é um jogador acima da média. É um jogador com um passe sensacional, um domínio sensacional, bate bem pro gol, tem qualidade técnica muito grande. É um jogador jovem, tá? Era um jogador que com 14, 15 anos já estava na seleção sub-17. Então é um jogador que tem muita qualidade técnica. Muita qualidade técnica mesmo. Na seleção sub-15, me desculpa. É um jogador que tem muita qualidade técnica mesmo. Thales Costa. Luizão, sub-17 mesmo, tá certo. Tô aqui trocando os números. Aí o ataque, né? A gente passa pro Galeano, que jogou pelo lado direito do campo, que foi muito bem. Pra mim eu acho o jogador mais regular desde o começo do campeonato. Galeano foi muito bem. Um jogador, como eu falei, eu já fiz uma análise sobre a equipe do São Paulo que entra na Copinha. Um jogador que tem muita vontade. Ele não é aquele cara técnico, aquele cara que vai pegar, vai dar um domínio maravilhoso, que vai fazer uma inversão maravilhosa, mas não, ele é aquele jogador que tem muita vontade e não tem medo do zagueiro. Falei isso na minha análise, ele não tem medo do zagueiro, ele não teve medo durante a Copa inteira. Foi pra cima, foi pro drible, tomou pancada, tomou falta, se jogou. Sou crítico a isso, de ficar se jogando, mas ele se jogou, foi pra cima, depois levantava, ia pra cima de novo do jogador. Então pra mim o jogador, desde o começo da Copinha, mais regular. E o outro jogador pela ponta esquerda foi o Gustavo Maia, que tomou a titularidade depois, né? Foi um jogador que cresceu muito durante a Copinha, muito bom jogador. Já falo do Gustavo Maia há um tempo. O Gustavo Maia ele é um jogador que tem drible e que tem uma coisa diferente do jogador que tem drible, que ele tem a finalização boa também. O Gustavo Maia ele bate muito bem pro gol, ele vem ali pela ponta esquerda e no sub-17 ele foi artilheiro, tá? Falando sobre essa parte, não só falando superficialmente. Os números também provam que ele chuta bem pro gol. Então o Gustavo Maia é muito bom jogador, tende a crescer. Não acho que é um jogador para equipe profissional ainda. Vou falar no final do vídeo quais são os jogadores para equipe profissional, que estão preparados, na minha opinião, lógico. Então o Gustavo Maia também foi muito bem durante o campeonato. E sobre o meio campo que eu esqueci, que foi o Rodrigo Nestor, né, que ele jogou muito pouco durante a Copinha, que era o jogador que a gente mais esperava, mas as contusões que destruíram o ano do São Paulo do ano passado profissional também freou ali o que a gente achava que ia ser o craque do campeonato, aquele jogador que a gente achava que ia ser o craque do campeonato, o craque da equipe de São Paulo, que foi o Rodrigo Nestor, né? Teve uma tendinite no joelho, mas quando entrou foi bem. Eu acho que mudou o São Paulo em muitos momentos quando entrou. Então, até a gente fez análise em alguns momentos, eu vi torcedores fazendo esse tipo de análise, e quando o Rodrigo Nestor entrava, a equipe de São Paulo ficava muito mais calma. Eu acho que jogava a pressão, né? Porque era um jogador muito mais experiente, é um jogador que a gente esperava mais, então jogava mais essa pressão nele. E ele foi muito bem. Quando entrou, até fez gol durante a Copinha, né? Então é um jogador muito bom mesmo. Kevin e o outro centroavante titular que foi o Juan. Eu esperava mais do Juan durante a Copinha. Mas eu falei que ele poderia ir mal porque ele é um jogador muito jovem. Então tem esse peso aí, né, do Juan. Porque ele é um jogador muito jovem, é um jogador baixo, mas eu esperava mais ofensivamente da parte dele. O Juan, ele tem muito a crescer ainda, é um jogador sub-17, tá? Um dos jogadores mais jovens de São Paulo nessa Copinha. Então a gente tem que ter calma com esse tipo de jogador, tem que ter calma com um jogador que tem essa idade, porque ele tem muito a crescer ainda. O outro jogador que foi o Kevin, que era o centroavante reserva, entrou pouco durante a Copinha, mas quando entrou foi importante. Foi importante em alguns momentos, fez até gol, né? Que eu vi ele comemorando, fez gol. Então foi um jogador que foi regular. Acho que para o que propuzia, um jogador reserva, foi muito bem. Acho que foi isso, né? Durante a Copinha faltou alguém. Fasson, Marco Júnior, Galeano, Senna, Gabriel Falcão, Maia, Juan, Antônio Falcão, Rodrigo Nestor, Natan, Patrick, Luizão, Thales Costa, Kevin e o goleiro reserva que foi o Eduardo. Os jogadores que ficou o Ed Carlos, né? O Ed Carlos ele foi muito bem na fase de grupo, se machucou depois, triste isso, porque ele poderia ter ajudado muito o São Paulo, porém ele se machucou. Mas o Ed Carlos é um jogador muito acima da média, é um jogador já pra olhar pro profissional, tá? É um jogador já pra ter um olhar mais diferente, porque é um jogador que ele tem uma qualidade técnica excepcional, o passe dele é muito bom,
faço análise dele há muito tempo. Então, se vocês querem saber dos jogadores da base, não só pela copinha, porque não tem só a copinha são 25 dias ali, no máximo de copinha. O ano inteiro esses jogadores estão jogando e 25 dias da copinha. Uma análise não pode só ser feita por esses 25 dias. Tem que ser feita pelo ano inteiro. Então o Ed Carlos, que eu já faço análise há muito tempo, acho ele muito bom jogador, tecnicamente fantástico, fez um sub-17 muito bom, destoou um pouco ali no sub-20 porque teve uma contusão no ombro, aí ficou muito tempo parado, é um jogador alto, né, que precisa do seu físico, precisa que o físico esteja bem, se machucou de novo na copinha, então triste essa parte aí, que um jogador tão bom esteja machucado por tanto tempo, então que volte bem, que faça um bom campeonato aí paulista, faça um bom campeonato brasileiro e que tenha oportunidades na equipe principal, porque tem muito a crescer também. Fazendo uma análise agora sobre os jogadores que podem subir, na minha opinião. Eu acho que o Rodrigo Nestor, né? Já falei isso bastante. Isso já é falado também bastante. A zaga, o Fasson pode subir para ficar ali como quarto, quinto zagueiro. Maia não, Galeano. Acho que o Galeano é um jogador mais preparado do que o Maia. O Galeano pode subir também creio que ele possa subir. O Wellington também creio que possa subir, já para treinar com a equipe profissional. E o Senna, eu acho que a gente pode ter uma visão diferente no Senna. Acho que ele fez uma boa copinha, um jogador que se mostrou experiente quando entrou. Então acho que a visão também tem que ser diferente ao Senna. Mas eu acho que os jogadores mais preparados é o Rodrigo Nestor, o Galeano e o Fasson para ser quinto zagueiro. Eu acho que são os três jogadores mais preparados, tá ok? Deixa a opinião de vocês aí embaixo sobre a copinha, sobre os jogadores que vocês acham que devam subir, tá ok? Se inscrevam no canal, ativa o sininho, e tá tendo sorteio lá na página do São Paulo. Dia 22 sai o sorteio, lá na página do Bastidor Tricolor. Dia 22 sai o sorteio no dia do jogo contra o Água Santa. Então fiquem ligados aí que terão muitos mais sorteios de camisa do São Paulo. E é uma camisa oficial muito linda, camisa número 1, muito linda mesmo. Então participem do sorteio, tá ok? Curta o vídeo aí se vocês gostaram, ativa o sininho, deixa o like, né? Eu já falei, ativa o sininho e o outro se inscreva no canal, tá ok? É nóis, falou, bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor.